Olá e bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow, episódio 73. A Tesla na Europa está tanto perdendo em vendas em janeiro, como também ganhando participação de mercado ao mesmo tempo. Se você ainda se pergunta se os chineses continuam vindo para a Europa, a resposta é sim. E a guerra dos robotáxis está esquentando, com a Uber fazendo parcerias com todos e tudo. Como eles sabem, sem autonomia, eles vão perecer no futuro. E temos algum progresso nos Estados Unidos com a lei de condução autônoma total, e a Tesla está se preparando para iniciar a produção real do Cybercab em breve. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos começar agora! Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta faixa. Então, a Tesla na Europa perdeu vendas de unidades em janeiro, mas também ganhou participação de mercado, já que todo o mercado de vendas de carros novos estava em queda. Então, a Tesla está em baixa. Na Europa, as vendas em janeiro caíram 17%, vendendo pouco mais de 8 mil unidades. Você provavelmente já viu algumas manchetes sobre isso, mas vamos ver quantas manchetes veremos sobre todas as outras que também estão em queda. Porque, como de costume, é preciso contexto para colocar as coisas em perspectiva. Por exemplo, Nissan também caiu, 18%, Mitsubishi caiu, 35%, Dacia também caiu, 35%, Ford caiu, 13%, Hyundai caiu, 20%, Renault caiu, 15%, Volvo caiu, 14%, Toyota caiu, 12%, Lexus caiu, 28%, Volkswagen caiu, 11%, BMW caiu, 9%. Na verdade, os novos registros de carros na Europa caíram 3,5% em relação ao ano anterior, em janeiro, para 961 mil unidades em toda a UE, Reino Unido e FTA, de acordo com dados da ACEA. Então sim, a Tesla caiu, mas o mercado também caiu. Então, a participação de mercado da Tesla na Europa, na verdade, aumentou meio ponto percentual, chegando a 8,8% em janeiro de 2026, como você pode ver neste gráfico do AJ. Então, sim, a Tesla está em queda como nos últimos anos na Europa, mas ganhou um pouco de participação de mercado em janeiro de 2026, mas você provavelmente não vai ler isso em nenhuma manchete da grande mídia, e provavelmente também não veremos nenhuma manchete sobre as vendas absolutamente desastrosas da Jaguar, que caíram 99,4%. Não tem como cair muito mais do que isso. Eles venderam apenas 6 veículos em janeiro. E se você voltar e olhar para janeiro de 2023, quando a Tesla vendeu muito mais carros, eles também venderam apenas cerca de 9 mil unidades em janeiro. Então, um mês não conta toda a história, especialmente o mês que geralmente é um dos mais baixos do ano. Mas como sabemos, é nessa hora que os haters aparecem gritando. Mas vamos ver como vai ser no restante do primeiro trimestre. Porque você provavelmente já viu muitas manchetes sobre como as vendas da Tesla desabaram na Noruega em janeiro, caindo 88%. O que esses artigos normalmente esquecem de mencionar é que todas as vendas de carros novos na Noruega desabaram em janeiro. Como o Electric Nick comentou, uau! Os emplacamentos de carros de passeio caíram em janeiro de 2026. Na Noruega, apenas 2.218 carros novos foram registrados. Como as mudanças nos subsídios deixaram os VEs mais caros, muitos compradores anteciparam as compras para dezembro. Nesse mês, foram registradas 35 mil unidades, quase 16 vezes mais do que em janeiro, um clássico efeito de antecipação de compras. Sim, de fato, um pequeno, mas muito importante detalhe. Sim, a Tesla teve queda em janeiro, mas quebrou recordes históricos na Noruega em 2025, algo que eles esquecem de mencionar.
E podemos ver aqui no gráfico do Holland que a Tesla está fazendo seu tradicional movimento de recuperação na Noruega em fevereiro, onde podemos ver as vendas disparando como um foguete. Vamos ver se eles vão acabar em primeiro lugar quando o primeiro trimestre terminar. Mas se você está se perguntando se os chineses ainda estão vindo para a Europa, bem, a resposta seria um grande sim. Porque podemos ver, os registros da BYD aumentaram 165% na Europa e venderam pouco mais de 18 mil unidades em janeiro. Então esses foram números realmente impressionantes. Mas só para as pessoas não começarem a gritar que a BYD já ultrapassou a Tesla, vamos apenas olhar para este gráfico mostrando as vendas da BYD em 2025, porque algo em torno de 90% ainda são híbridos plug-in. Então, o modelo elétrico mais vendido da BYD na Europa ainda vende cerca de 15 vezes menos do que o Model X, que é um carro muito mais caro. Então, números muito bons da BYD, mas ainda não é uma comparação direta com a Tesla. Mas eles estão ganhando participação de mercado de várias montadoras. As marcas chinesas, no total, venderam mais de 70 mil veículos na Europa, um aumento de 80% em relação ao ano anterior, elevando sua participação de mercado combinada de 4 para 7,4%, quase dobrando sua fatia de mercado em um ano. Ainda estão crescendo e ganhando mercado antes mesmo de terem produção relevante no continente. Mas nem todas as marcas chinesas estão indo bem. Como eu também mencionei, com a MG, que teve uma queda de 35%, mas, como a Jota também compartilhou, a NIO vendeu apenas um veículo na Alemanha em janeiro. A concorrente Xpeng vendeu 327. E só para comparação, a Tesla vendeu pouco mais de 1.300 unidades na Alemanha só em janeiro. Mas, como a Jota escreveu, embora a NIO esteja há mais tempo no mercado alemão, 37 meses contra 21, a NIO ainda vendeu apenas uma fração do que a Xpeng vendeu. A Xpeng vendeu mais de 3.700 veículos, enquanto a NIO não chegou nem a 2.000. A Xpeng superou a NIO em 87% em um período de vendas mais curto. Uma marca que também tem se saído muito bem é a MG, pois eles ultrapassaram 1 milhão de vendas acumuladas de veículos na Europa na semana passada, tornando-se a primeira montadora chinesa a alcançar esse marco no continente. A marca, originalmente britânica, fundada em 1924, pertence à SAIC, sediada em Xangai desde 2007, mas é claro, o número de 1 milhão de unidades inclui os híbridos. Do total acumulado da marca, 317 mil eram veículos totalmente elétricos e mais de 100 mil deles só no Reino Unido, onde a marca MG está indo muito bem. Mas sim, o mercado está em queda. A Tesla também caiu, mas ganhou participação de mercado e os chineses estão chegando e parecem cada vez mais fortes. Mas talvez vejamos mais oferta da Tesla na Europa, já que a Tesla agora pode começar a exportar carros da China para o Canadá. O Canadá está implementando um sistema de cotas, permitindo cerca de 49 mil veículos elétricos chineses por ano. Em troca, a China flexibilizou o registro das importações de produtos agrícolas canadenses. Como vocês provavelmente já sabem, a fábrica de Berlim está enviando Model X ao Canadá devido às tarifas dos Estados Unidos. Mas em breve, a Tesla poderá exportar tanto o Model 3 quanto o Model X da China para o Canadá. Em vez da fábrica de Berlim e dos Estados Unidos, então isso deve liberar um pouco do fornecimento da fábrica de Berlim para o mercado europeu. Então vamos ver como as vendas vão se sair no restante de 2026. E a guerra dos robotáxis está esquentando, com a Uber fazendo parcerias com todos e tudo o que conseguem, pois sabem que sem autonomia eles vão perecer. Estamos vendo a Uber fazer parcerias com todos e tudo que quer ter robotáxis em sua rede, pois eles sabem que esse é o futuro, mas também sabem o quão difícil isso é. Eles já tentaram desenvolver veículos autônomos pelo Grupo de Tecnologias Avançadas, ATG, focado em carros totalmente autônomos e, por um tempo, caminhões para transporte por aplicativo.
A Uber começou esforços sérios em 2015, estabelecendo a ATG como uma subsidiária para pesquisa e desenvolvimento de direção autônoma. Isso incluiu a abertura de uma instalação de robotáxis em Pittsburgh e o anúncio público, em agosto de 2016, dos planos de lançar um carro autônomo em Pittsburgh com motoristas de segurança. Inicialmente, o avanço se acelerou após a aquisição da Otto, uma startup de caminhões autônomos, em 2016, mas a Uber encerrou efetivamente seu programa independente de desenvolvimento de veículos autônomos em dezembro de 2020, deixando de construir seu próprio hardware e software de veículos autônomos internamente, especialmente após o incidente fatal de 2018 em Tempe, Arizona, que foi a primeira morte de pedestre registrada no mundo envolvendo um veículo autônomo. Envolveu um carro de teste autônomo da Uber e impactou o programa de direção autônoma, causando paralisação temporária dos testes e contribuindo para uma eventual venda da sua ATG em 2020. Então, não é como se a poderosa Uber não tivesse tentado desenvolver sua própria tecnologia de direção autônoma e veículo autônomo. Mas isso terminou em um acidente fatal. Em 2018, foi vendido em 2020 e a empresa passou a focar em parcerias com fornecedores terceirizados. Eles não estão se unindo apenas à Waymo, mas a todas as empresas que desenvolvem tecnologia ou veículos autônomos. A Uber quer fazer parceria com eles porque sabe que não conseguiria desenvolver isso sozinha, mas também sabe que sem os robotáxis vai acabar ficando para trás. Então, a sobrevivência da Uber depende de parcerias com terceiros, como essa em Austin, com a V-Ride. Se você pedir um Uber X, Uber Comfort ou Uber Comfort Electric para a sua próxima viagem, pode ser que você seja atendido por um robotáxi do AV-Ride. Esses robotáxis não custam mais e você pode aceitar a corrida ou escolher um motorista humano. Assim que o veículo AV-Ride chegar, você poderá destravar o carro e iniciar a viagem, tudo pelo aplicativo da Uber. A Uber está usando o Hyundai Ioniq 5 totalmente elétrico da AV-Ride, com 13 câmeras 5 lidars e 4 radares para visualizar a estrada. Você pode avaliar sua experiência no aplicativo, mas não haverá solicitação de gorjeta ao final da viagem. No momento, ainda há um motorista pronto para assumir caso seja necessário, mas as mãos dele não estão no volante. A Uber planeja adotar direção totalmente autônoma futuramente. Então, o engraçado é que todos os fornecedores de robotáxis e desenvolvedores de software querem trabalhar com a Uber porque eles não têm a plataforma de software, os clientes e tudo mais, e a Uber quer fazer parceria com todos eles porque não tem os robotáxis. Então, eles precisam um do outro. Basicamente, o único que disse não para a Uber foi a Tesla. A Tesla não quer fazer parceria com a Uber porque eles conseguem cuidar de tudo internamente. É por isso que a Tesla será líder do setor quando se trata de custo por milha. Sobre os robotáxis, eles têm tudo pronto. Desde o carro que eles mesmos produzem até sair da linha de produção, já prontos como robotáxis. Eles têm estação de limpeza autônoma, estação de carregamento sem fio, centros de serviço, tudo está pronto para o serviço de robotáxi da Tesla. Agora, a Uber afirma investir 100 milhões de dólares em centros de recarga para veículos autônomos. As iniciativas envolvem instalar estações de recarga rápida, corrente contínua, nos garagens autônomas da Uber, onde opera a frota, e em pontos de parada nas cidades. Ou seja, construindo o que a Tesla já fez nos Estados Unidos e no mundo. Agora, só precisa adaptar seus carregadores sem fio às estações de recarga. Então a Uber está fazendo tudo o que pode para tentar deixar tudo pronto para os fornecedores de robotáxis. Mas isso só significa que há tantas empresas que precisam de uma fatia da receita. Uber, Waymo, Magna, AV-Ride, Lucid, Nuro, Mobileye, todo mundo que você possa imaginar precisa de uma fatia do bolo. A Tesla, por outro lado, está fazendo tudo isso sozinha e de forma mais econômica do que qualquer outra empresa. Em tudo, desde fabricar os carregadores até produzir o carro, integrando o hardware e o software para autonomia, a Tesla já é mais barata em tudo, tornando o custo por milha deles muito, muito menor. A Uber não terá chance de competir em termos de custo.
E a maioria desses fornecedores de robotáxis não está mirando em grandes volumes de produção. A Tesla está mirando mais alto do que basicamente todos os outros juntos. Na minha opinião, sem dúvida, a Tesla vai ficar com a maior fatia do mercado de robotáxis em escala global. E vamos encaixar as últimas notícias curtas neste novo programa. Sim, é hora dos curtas da Tesla. As milhas de condução autônoma total da Tesla ainda estão subindo como um foguete. Como Adam Jones escreveu em sua nova nota sobre a condução autônoma total da Tesla, visita o rastreador oficial de segurança da Tesla. Em mais de 514 minutos, as milhas de condução autônoma total da Tesla aumentaram em mais de 5 milhões. Isso equivale a 10.003 milhas por minuto. Se assumirmos que 90% das milhas de condução autônoma total estão nos Estados Unidos, isso significa que as milhas de condução autônoma total da Tesla representam 0,1435% do total de milhas nos Estados Unidos. Viajando a 10.000 milhas por minuto, o ritmo atual da Tesla de milhas de condução autônoma total poderia cobrir a distância de Miami, Flórida, até Anchorage, Alasca, e voltar novamente a cada minuto. Sim, com mais de 8,3 bilhões de milhas já percorridas em condução autônoma total, faltam apenas 1,7 bilhão para alcançar. O número de 10 bilhões, citado por Elon Musk, era o necessário para alcançar condução autônoma total e sem supervisão real. E com esse ritmo que está acelerando, devemos alcançar essas 10 milhões de unidades em algum momento de maio novamente, alinhando perfeitamente com o início da produção do Cybercab. Esse sistema de condução autônoma deve ser muito melhor do que é hoje. E só para colocar esses números em perspectiva, a Waymo acabou de divulgar que sua frota de robotáxis já percorreu mais de 200 milhões de milhas totalmente autônomas. Isso significa que suas frotas percorrem em média 448 mil milhas por dia, desde que atingiram 100 milhões de milhas em julho de 2025. Isso é impressionante, mas ainda é menos do que a Tesla faz. Coletar milhas de condução autônoma, total a cada hora, cerca de 600 mil milhas e 200 milhões de milhas, também parece muito. Mas comparado com os 8,3 bilhões de milhas da Tesla, a Tesla coletou 40 e uma vezes mais quilometragem em direção totalmente autônoma. Isso realmente mostra pra gente o benefício da Tesla ter direção totalmente autônoma em toda a frota, coletando dados, uma frota de 9 milhões de carros que a Waymo nunca vai conseguir igualar. Sobre a direção autônoma da Tesla, a empresa divulgou novos dados de segurança da condução autônoma total supervisionada. É claro que Teslas com supervisor de direção autônoma ativado são cerca de 8 vezes mais seguros que o motorista médio dos Estados Unidos. O sistema de direção autônoma supervisionada da Tesla registra uma colisão grave a cada 5,3 milhões de milhas, enquanto a média nos Estados Unidos é de cerca de 660 mil milhas. E com todos os milhas e dados coletados que acabamos de mencionar, esse sistema só vai ficar cada vez melhor. E mais uma semana, mais um Waymo preso e confuso no trânsito, sem conseguir encontrar uma rota segura. Waymo fica parado durante vários ciclos de semáforo, mesmo com a cidade inteira buzinando. Provavelmente porque não enxerga muito bem, talvez só precise de mais lidar. Mas isso não é tudo. Como ele também postou, falha ao sair, porque um Waymo está preso atrás de outro Waymo, que está preso atrás de outro Waymo. Sim, nem mesmo a Waymo resolveu isso. Ainda não é 100% autônomo, e como Ting Yu também escreveu, testando o Waymo, surpreendentemente barulhento e barulhento por dentro nas rodovias, também dá para ouvir o lidar girando quando está parado. Só dirige na faixa mais à direita. Como o modo slot da direção totalmente autônoma, pontos de embarque e desembarque super limitados e super caro. Mais robotáxis da Tesla, por favor. E tivemos algum progresso nos Estados Unidos com a lei de direção totalmente autônoma, como a lei de direção totalmente autônoma.
uma legislação bipartidária destinada a facilitar a operação de veículos autônomos nas estradas de todo o país avançou oficialmente no Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Estados Unidos com uma votação de 12 a 11. A Lei de Direção Autônoma criaria um padrão de segurança, definiria a lei estadual para veículos autônomos e permitiria fabricar veículos sem controles manuais, como volantes. Esta votação aproxima o projeto de lei de virar lei. O momento deve ser ótimo para a Tesla, já que o sistema deles está cada vez melhor. A maioria dos motoristas da Tesla nos Estados Unidos já não dirige mais. Como Devon escreveu, eu não dirijo mais, a condução autônoma total da Tesla faz isso tipo 99% da minha direção. Só assumo o controle por pequenos problemas de navegação e preferência de estacionamento, que imagino serem resolvidos na versão 14.3. Como o mundo não está surtando com a condução autônoma total? Eu não consigo acreditar em como isso ficou bom, mas ainda assim não ouço ninguém fora da nossa bolha falando sobre isso. E Elon Reed postou e escreveu: só vai melhorar daqui para frente. Sim, eu, claro, moro na Europa, então a maioria das pessoas que conheço aqui nem sabe que isso existe. Se isso for aprovado pelo RDW na Holanda ou pela Unesco, não importa o que aconteça, vai chegar com tudo. Quando as pessoas experimentarem isso pela primeira vez, vai parecer que surgiu do nada. Tivemos mais exemplos do software de condução autônoma total da Tesla, interpretando sinais humanos, como os de trabalhadores de construção, em um robotáxi supervisionado para avançar em um sinal de pare. E fez direitinho, Elon reagiu a essa postagem. Gostaria que houvesse uma cafeteria da Tesla nas estações de supercarregamento para as pessoas se recarregarem enquanto os carros carregam. Nós meio que já temos essas pequenas cafeterias aqui na Europa, não feitas pela própria Tesla, mas em colaboração com a BC World. Elas são ótimas e já usei várias vezes em viagens de carro pela Europa. Elon respondeu à postagem: parece fofo. Nós provavelmente deveríamos experimentar isso com certeza. Com o Optimus? Ah, sim. E falando em Optimus, se você pensar, quando o Optimus será relevante para o desempenho financeiro da Tesla? Elon postou sobre isso e escreveu: vai começar a transformar as coisas em 2027. Será óbvio em 2028 e terá um impacto massivo até 2029. Sim, eu realmente acredito nesse projeto e produto. As pessoas estão subestimando muito tanto suas capacidades quanto seu impacto e a velocidade com que está chegando. E Joe Techmeyer compartilhou alguns vídeos e fotos do que aparentemente são as versões de produção do Cybercab, sem volante. Joe acredita que esses Cybercabs podem ser a versão de produção. Eles passam por testes de colisão para validar o carro e a linha, aproximando-se da produção em massa. Mas o Tesla Newsshire também compartilhou este vídeo do Cybercab, que foi visto pela primeira vez sem espelhos e sem volante. Parece que em Palo Alto, Califórnia, até agora, ele só tinha sido visto em Austin, Texas. Então, isso é realmente um Cybercab, dirigindo sem supervisão, sem backup manual. Não são clientes pagantes, é claro, mas para testes e validação. Mas estamos chegando muito, muito perto. Isso é tudo que temos tempo para mostrar neste programa de Notícias Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito este vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo no YouTube. E se você não gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde novos vídeos como este e ainda ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Se quiser apoiar ainda mais, lembre-se, por apenas $1 você pode se tornar um apoiador do canal. Para receber um agradecimento, ganhar alguns benefícios extras como acesso antecipado, versões dos meus vídeos sem anúncios, vídeos exclusivos. Confira o Patreon para saber mais e não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. Confira a loja de produtos para adquirir itens e apoiar o programa. Você também pode apoiar sem ser membro ou apoiador. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site, bestintesla.com.
Você pode ser produtor executivo e acessar artigos, vídeos exclusivos dos bastidores e todas as minhas pesquisas, gráficos e planilhas no bestintesla.com. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.